Olá! Hoje, como eu prometi, vou falar para você sobre a confissão geral. É um assunto simples, mas ao mesmo tempo muito importante e que talvez pouca gente fala, a gente já não ouve muito falar sobre isso, uma coisa que, como tantas coisas boas do passado, da nossa tradição, caíram de moda, né? Por assim dizer. Então, o que é a confissão geral? A confissão geral é aquele momento em que você faz uma confissão de toda a sua vida. Nós fazemos esta confissão geral em momentos especiais. Por exemplo, antes da consagração a Nossa Senhora, depois de um retiro, antes de dar um passo importante na vida. É um sinal de uma conversão mais profunda. Quando você tem um toque da graça de Deus, você se abre para a graça de Deus e resolve mudar de vida, mas não mudar de vida de qualquer jeito, mas de verdade começar uma vida nova na graça de Deus. Qual é a necessidade da confissão geral? Por que eu devo fazer uma confissão geral? Primeiro, esse é um conselho de muitos santos. Como eu falei, é uma tradição espiritual da igreja que em momentos fortes de conversão, onde eu tomo uma decisão por mudar seriamente de vida, eu faço uma confissão geral. Mas você pode se perguntar, mas eu desde criança eu me confesso, fiz a confissão da minha primeira comunhão, fiz a confissão para a crisma, depois de vez em quando eu confesso, pelo menos uma vez por ano, como manda a Santa Igreja, é um mandamento da Igreja, confessar-se uma vez por ano, então sempre na Quaresma, às vezes até também para o Natal eu me confesso, né, eu confesso os meus pecados. Por que eu deveria fazer uma confissão geral? Então eu vou dar para você alguns motivos por que você, mesmo tendo feito muitas confissões na vida, é necessário ou é muito recomendável fazer uma confissão geral. Primeiro, pelas confissões mal feitas que você fez na vida. Com certeza, a sua consciência de quando você tinha 12 anos, 11 anos, não é a mesma de hoje. Então hoje, talvez por suas leituras, talvez por sua formação, pela catequese mais profunda que você recebeu, a sua consciência é mais profunda, é mais clara a respeito do pecado. Então, no passado, na sua juventude, na sua adolescência, na sua infância, muitas confissões foram provavelmente mal feitas. Por quê? Primeiro, porque você escondeu pecados graves. Esta é uma das razões mais comuns de confissões mal feitas e inválidas, quando nós escondemos voluntariamente pecados graves e também circunstâncias de pecados que agravam o pecado. Como eu falei no vídeo anterior, não serve eu dizer eu pequei contra a castidade, né? Porque isso vai desde um olhar impuro a um estupro. Então, o que foi que você fez de fato? Né? Foi um pecado contra a castidade, pode ser venial ou pode ser mortal. Normalmente é mortal, mas o que foi que você fez? Então, muitas confissões que talvez você tenha feito na vida escondendo pecados graves. Por quê? Primeiro, por ter vergonha de confessar estes pecados, por ficar pensando o que é que o padre vai pensar de mim, vai pensar que eu sou um pecador. Se você fosse santo, não viria confessar, não é verdade? O segundo motivo é porque você pode ter esquecido de confessar alguns pecados graves da sua vida passada, da sua infância, da sua adolescência, alguns pecados que você deveria ter confessado, mas por nervosismo na primeira confissão, naquela confissão que você fez para a crisma, você esqueceu e achou que foi perdoado e foi deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, e talvez hoje você tenha bastante anos sem nunca ter confessado aquele pecado antigo ou aqueles pecados antigos, ou tê-los confessado de modo muito genérico, sem especificar exatamente o que você fez. Resumindo, pecados omitidos voluntariamente por vergonha,
pecados esquecidos, eu me refiro aqui a pecados graves, e pecados não colocados na confissão, não por esquecimento, mas por falta de consciência, porque a sua consciência ainda não era bem formada, era muito laxa, então você deixava passar coisas graves, não achando que fosse necessário confessar. É a negligência no exame de consciência e, consequentemente, a confissão mal feita. Por esses motivos que eu acabei de citar, a confissão geral, ou seja, a confissão de todos os pecados da vida, é necessária para reparar as confissões mal feitas que você fez no passado. Um outro motivo é que a confissão, ela dá um aumento da graça de Deus. Qualquer confissão, a confissão frequente também apenas dos pecados veniais, ela é recomendada porque ela dá, além do perdão dos pecados, um aumento da graça, força para não pecar mais. Então, você confessar aqueles pecados de toda a sua vida é um aumento da graça da penitência, um aumento da graça da contrição, até aqueles pecados que você já confessou e você repete na confissão geral, você está naquele momento confessando com mais contrição. Então isso é muito bonito, isso traz uma graça especial. Por fim, qual é o modo? Como eu devo fazer a confissão geral? De que forma? É só chegar lá no padre, padre, eu quero fazer uma confissão e começar a falar? Não, eu vou lhe dar aqui umas dicas muito importantes para você fazer a sua confissão geral bem feita. Primeira coisa, a preparação. Então, não é possível você fazer uma confissão geral sem uma boa preparação. Pelo menos uma tarde inteira de oração, de preferência um retiro, passar um dia inteiro em oração, diante do Santíssimo, em silêncio, pegue os 10 mandamentos, pegue talvez um roteiro de exame de consciência e você prepare-se bem para esse momento. Não é para chegar lá para o padre sem saber o que dizer. Então, nesta preparação, você vai pegar um caderno, uma folha de papel e vai anotar todos os pecados que você lembra. Eu aconselho você fazer por idades. Então, comece na infância. O que foi que você fez na infância que desagradou a Deus, que foi pecado? Mesmo os pecados já perdoados, já confessados. Então, a confissão geral não é somente para os pecados que você esqueceu. É confessar de novo todos os pecados que você já confessou, incluindo aqueles que talvez você tenha confessado sem uma contrição profunda e aqueles que você esqueceu. Então, é fazer tudo de novo. Então você pega desde a sua infância, faz uma memória da sua vida, dos seus primeiros anos, de quando você começou a ter consciência de pecado, de como era a sua vida, a sua adolescência, os anos talvez mais difíceis, de rebeldia, etc., a sua juventude até a idade em que você está agora. Uma coisa muito importante, mas muito importante mesmo, é que seja objetivo. Então não conte histórias. Não, mas foi porque aí o meu pai deixou a gente em casa, aí entrou o vizinho, aí não sei o quê. Você não vai contar histórias. Você vai apenas citar de modo objetivo os seus pecados. Eu já atendi muitas confissões gerais de pessoas que confessaram os pecados da vida inteira em 10 minutos. Você pode dizer, padre, não é possível. É sim. A pessoa pegou uma folha de papel, um caderno, e citou e foi lendo todos os pecados, todos, de modo muito sucinto, de modo muito objetivo. Então, não conte histórias, não diga coisas desnecessárias, o que foi que lhe levou, não interessa. Deus sabe. Você vai apenas contar as circunstâncias, ok? Por exemplo, voltando ao vídeo anterior que eu falei, se o pecado é contra a castidade, você vai dizer exatamente qual é o pecado. Se é um pecado de fornicação, se é um pecado solitário, se é um pecado com uma pessoa do mesmo sexo, se é um pecado com uma pessoa menor de idade, se é um pecado com um parente. Então isso é uma circunstância que vai aumentar ou diminuir
Então isso é claro que você tem que dizer, mas não contar toda a história que levou você àquele pecado e colocar suas angústias. Não é uma sessão psicológica, você não vai contar suas angústias e seus sentimentos, apenas os seus pecados, de modo objetivo, rápido, tá? Não precisa também falar tão rápido que o padre não entenda. Obviamente você vai falar de maneira clara, objetiva e sucinta. Uma outra coisa muito importante que você não pode esquecer é, antes de começar a confissão, você tem que combinar com o sacerdote. O sacerdote pode estar com pressa, pode ter uma fila muito grande, aquele pode não ser o momento. Então, escolha um padre que você confie, ou que o Espírito Santo lhe indique, talvez você sinta um desejo de confessar com um padre que você não conhece, você se sente mais à vontade com isso, não tem nenhum problema você ir para algum lugar, encontrar um padre que você não conhece. E procure, antes de confessar, dizer a ele: Padre, eu preciso fazer uma confissão geral, uma confissão mais longa. O senhor poderia me atender? Ok? Então isso é uma questão de delicadeza, uma questão de educação. Certo? Você tem que antes dizer ao padre que é uma confissão geral, portanto vai ser um pouco mais longa, ok? Então espero que essas dicas tenham lhe ajudado. Coloque aí nos comentários as suas dúvidas. Se você já fez uma confissão geral, coloque aqui a sua experiência, como é que foi, você gostou, o que é que você aconselha para os outros irmãos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.